A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Adultos. Já estamos na lição número 3, que traz por título A Encarnação do Verbo. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 3 dos adultos do primeiro trimestre de 2025, que traz por título A Encarnação do Verbo. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog. Coloca aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer nosso blog e lá você clica no menu Adultos. Você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição descomplicada e a lição comentada. São 3 materiais de estudos para que você possa aprender cada vez mais da palavra do Senhor. Fique à vontade. Então, veja só, para iniciar a sua aula, você pode fazer a dinâmica, mas se quiser também, pode iniciar fazendo algumas perguntas para chamar a atenção dos seus alunos. Aqui, por exemplo, você pode perguntar o que é encarnação. Depois você pergunte o que é reencarnação. Qual a diferença de encarnação e reencarnação? Pergunte também o que é verbo, porque Jesus Cristo é o verbo de Deus. Essas perguntas vai estar levantando a discussão com seus alunos, mas é importante você perguntar e não ficar respondendo. Essa estratégia de fazer perguntas no início serve como uma avaliação diagnóstica para que você possa ver o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Segue a nossa dica, professor. Agora vamos para o nosso texto áureo, onde está escrito: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus Cristo de Nazaré, ele se fez carne, se fez homem e habitou neste mundo, viveu como homem, nasceu como homem e foi morto como homem. Claro, a morte de cruz, mas ele morreu. Pensa que situação, mas, no entanto, ele também é Deus, poderoso, onisciente. E nesta lição, vamos exatamente estar trabalhando a temática da humanidade de Cristo, do corpo de Cristo. Cristo Jesus teve um corpo semelhante ao meu e semelhante ao seu. Você sabia disso? Pergunta até mais. Você crê nisso? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para a nossa verdade prática. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta, não tem para onde fugir. Muitas pessoas tiveram contato com Jesus, tocaram em Jesus, ouviram a voz de Jesus. Logo, não tem como negar que Cristo Jesus foi 100% homem. Você entendeu? Aí muitas pessoas perguntam, mas pastor, qual a necessidade de crer, de acreditar, de ensinar, de pregar que Cristo Jesus veio a esta terra como homem? Qual é a necessidade, qual a importância, se ele também é Deus? Você vai descobrir daqui a pouquinho. Fica conosco. Agora vamos para a nossa verdade prática, que é a nossa leitura diária.
É por isso que lá no meu Instagram, todos os dias, eu posto um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram, toda segunda-feira, nós postamos também um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Já fique à vontade para estar nos seguindo em nossas redes sociais. PR Giovanni Santos, Giovanni com J. E também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.ateologia. Fique à vontade e deixe aquele comentário todo especial. Agora vamos para a nossa leitura bíblica que está em 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Em seguida, o capítulo 4, versículo 1 a 3. E 2 João, versículo de número 7. Recomendo que você faça a leitura compartilhada. Isso mesmo, vamos colocar os nossos alunos para estar lendo a palavra do Senhor. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre, com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo, o mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Veja só, estudar a encarnação de Cristo, a comprovação que Cristo teve um corpo humano, é essencial para o cristianismo. Olha, a crença em que Cristo teve um corpo 100% humano é necessário para que nós possamos viver o cristianismo na sua totalidade e assim também crer na nossa salvação. Se Cristo não teve um corpo humano, ele não pagou a dívida. E se a dívida não foi paga, não há salvação, não há libertação, não há transformação e ninguém vai morar no céu. Vamos iniciar o estudo apologética, tratando acerca da encarnação de Cristo e a comprovação. Cristo veio a esta terra com corpo humano, 100% homem e 100% Deus. Agora, não vamos tratar da deidade, da divindade de Cristo, e sim da humanidade de Jesus Cristo de Nazaré. Mas fica tranquilo, porque em breve vamos tratar também da deidade de Cristo, ou seja, da divindade, Cristo como Deus. Mas nesta lição é Cristo como homem. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título Heresias que negam a corporeidade de Cristo. No item 1, o que é docentismo? O termo vem do grego dokel, que significa ter aparência. O docentismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. Meus irmãos, prestem bem atenção. Tudo que nós vamos estudar nesta lição aconteceu ou estava acontecendo na igreja primitiva. Isso mesmo, na igreja primitiva já existiu muitas pessoas ensinando, criando assim o docentismo, que nega o corpo físico de Jesus, que nega que Jesus Cristo foi 100% homem, que nega a humanidade de Cristo, o corpo de Cristo enquanto homem. Para estes, docentismo, o corpo de Cristo foi tão somente uma aparência. Parecia homem, mas não era homem. Parecia ter corpo, mas não tinha corpo. Lembra aquela passagem bíblica onde o próprio Pedro chegou a dizer: é um fantasma, ficou com medo, porque estava vendo Jesus Cristo vindo até eles, andando sobre as águas, e muitos disseram: é um fantasma. Assim era o pensamento de muitos, que o corpo de Cristo não era real, e sim um fantasma. Não estou dizendo aqui que Pedro pensava dessa forma. Assim como Pedro imaginava que naquele episódio Jesus era um fantasma, muitas pessoas também ensinavam dessa forma,
cria nessa forma que o corpo de Cristo era um fantasma, era uma aparência. Esse ensinamento, essa doutrina, é chamada de docentismo, aparência. Ou seja, Cristo não teve um corpo e somente uma aparência de corpo. O que você acha? Cristo foi real ou foi um fantasma? Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: o que os docetas ensinavam sobre Jesus. Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como o verdadeiro homem. Lucas descreve o começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel, José e Maria, vizinhos e primos, pastores, Simeão, Ana, sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Para você ver, em toda a Bíblia Sagrada, na questão dos evangelhos, sempre vai estar destacando a humanidade de Jesus, os amigos de Jesus, os parentes de Jesus, Jesus chorando, sentindo, falando, porque isso são características da personalidade humana. E todas essas características da personalidade humana, Jesus Cristo teve e foram descritos no Evangelho, para que nós possamos entender, ele é homem, ele veio como homem, viveu como homem, morreu enquanto homem, mas, no entanto, é nosso Salvador, é nosso libertador. E esse ensinamento do docentismo veio exatamente para combater o ensinamento da humanidade de Cristo. Eles diziam, se Cristo é Deus, ele não pode ser homem. Se Cristo é onipotente, ele não pode sofrer. Se Cristo é onisciente, ele não pode perguntar, porque ele sabe de tudo. Então, os docentismo negavam a humanidade de Cristo e dizia, é somente uma aparência, é um fantasma que está aparecendo aí. Não é Cristo com corpo de homem, porque ele é Deus, e Deus não pode ser homem. Te pergunto, você acredita dessa maneira? Já ouviu algum ensinamento na atualidade com esse mesmo pensamento? Todas as pessoas que pensam, que ensinam que Cristo não teve um corpo físico, são seguidores da atualidade do docentismo, negavam o corpo físico de Jesus. Agora, Jesus Cristo andava, caminhava, conversava, ouvia, falava, tinha amigos, tinha parentes. Tantas pessoas tiveram contato físico com Jesus. Imagine só como é que vai negar a encarnação de Cristo se as pessoas viram a Cristo, tocaram em Cristo, conversaram com Jesus. Não tinha como ser feito. Porque quem conheceu a Cristo enquanto vida podia dizer, não, ele viveu sim, ele existiu sim. Eu toquei em Jesus, eu peguei em Jesus, eu conversei com Jesus. Sabe qual é a diferença aí? Ter experiência com Cristo. Porque quando o ensinamento desse chegava diante das pessoas que conheceram a Cristo, estes logo afirmaram, é mentira. Eu conheci Jesus, eu toquei em Jesus, eu vi Jesus Cristo chorar, eu conheço os parentes dele, eu vi Jesus Cristo crescer. Como negar a encarnação de Cristo para aqueles que viram Jesus Cristo e tiveram contato com ele? Não tem como. Então, é importante que nós tenhamos as nossas experiências com Deus. Porque quando qualquer pessoa vir até você querendo negar a Cristo, você vai dizer, você pode até não crer, mas eu creio. Você pode até não confiar, mas eu confio, porque eu conheço o Deus que eu estou servindo. Eita glória! Qual a sua experiência com Cristo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, e converse com os seus alunos. Cristo foi 100% homem. Não foi 90, 99, foi 100% homem. Amém? Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: o que os principais docetas dizem sobre Jesus. Três dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docentismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu,
não teve forma e nem corpo. Foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano. Mas quanto ao seu corpo, não se sabe se na opinião dele era apenas uma aparência ou de uma substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local, em Belém da Judeia, e época do reinado de César Augusto, imperador romano. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus. Veja só, tais ensinamentos estavam acontecendo na igreja primitiva, na igreja dos apóstolos de Cristo Jesus, do primeiro século, alguns anos após a morte de Cristo. Muitas pessoas começaram a aceitar a Jesus Cristo, pessoas estudiosas, pessoas inteligentes, e começaram a cada um criar seus próprios ensinamentos e sua forma de ver, de acreditar, sem levar em conta a palavra de Deus, sem levar em conta os ensinamentos de Cristo, sem levar em conta as doutrinas dos apóstolos. Cada um inventava, criava sua própria visão e seu entendimento. Ou seja, deixaram de acreditar nas palavras ditas por Cristo, desqualificavam os ensinamentos dos apóstolos e criavam cada um a sua visão. Uns pensavam da seguinte maneira: como é que Jesus Cristo é Deus e ele é homem? Aonde já se viu essa possibilidade? Deus vir morar aqui como homem. Isso é inaceitável. Não tem como a gente entender, olha, isso é pensamento deles. Não tem como a gente entender, compreender que Cristo, sendo Deus, veio morar com a gente. Isso é impossível. E se é impossível, não é verdade. Logo, Cristo Jesus não morreu porque ele não teve um corpo físico. Então, esses ensinamentos começaram a crescer no seio da igreja, no meio da igreja. Muitas pessoas, por desconhecer o evangelho, por desconhecer o ensinamento de Jesus, por desconhecer o ensinamento dos apóstolos, começaram a seguir tais ensinamentos porque achava bonito e mais lógico, mais fácil de acreditar, dizendo o seguinte: Cristo não teve corpo porque ele é Deus, e Deus não pode ter corpo humano porque ele é poderoso, porque ele é forte. E começava a levantar várias argumentações para negar a encarnação de Cristo. E assim, até hoje, tem muitas pessoas que ensinam e pregam desta forma, desqualificando aquilo que está escrito, desqualificando as histórias, a biografia de Cristo nos evangelhos, desqualificando os ensinamentos dos apóstolos. Cada um ensina o que quer, acredita no que quer. É verdade isso? Não, meus irmãos. Não estamos aqui para emitir a nossa opinião. Estamos aqui para pregar o que é Bíblia, o que está escrito. Por isso que eu digo aqui constantemente, o nosso ensinamento não é de acordo com a minha vontade. O nosso ensinamento não é daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Não estamos aqui para emitir a nossa opinião. Estamos aqui para ensinar a Bíblia. Ah, pastor, mas eu vou interpretar a Bíblia. Não é assim, não. A própria Bíblia interpreta a Bíblia. Agora, Deus vai estar nos usando para trazer essa interpretação, para trazer esse esclarecimento acerca da palavra de Deus. Mas a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Devemos estudar, meditar, mas sempre emitir a opinião de acordo com está escrito. Está escrito, Jesus disse, Paulo disse, João disse, está na Bíblia. A nossa pregação tem que ser bíblica. E veja que nós estamos na escola bíblica. Ela pode ser até não dominical, pode até acontecer nos domingos, mas ela é bíblica. Eita, é da Bíblia Sagrada que nós tiramos todo ensinamento. O que Jesus Cristo disse é verdade, ponto final. O que os apóstolos disseram é verdade e ponto final.
Você crê dessa forma? Deixa aqui nos comentários e converse também com seus jovens. É muito importante ouvir a opinião de cada um deles. Sabe por quê? Na faculdade, eles vão estar estudando isso daqui. E precisamos dar alimento forte. Mocotó, eita glória! O alimento forte para que eles possam aprender e quando chegar na faculdade, saibam ensinar, saibam confessar a sua fé. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Mas agora eu quero saber o seguinte, você já está inscrito no canal? Não acredito. Não se inscreveu no canal, não deixou seu like, só seguir Jesus na sua vida, viu? Mas vamos dar seguimento, vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Enviamos também plano de aula, atividades, cruzadinha, caça-palavra, charadas bíblicas. Todos esses materiais estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, logo aqui embaixo, vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. No item 1, o que era desde o princípio. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão "o que era desde o princípio" é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho, que leva o seu nome. No princípio era o Verbo. Isso significa que o Verbo já existia mesmo antes da criação. Mas João nunca perde de vista que o Verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o Verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. Observe o seguinte, são 4 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados livros sinóticos, porque têm praticamente a mesma visão, o mesmo ensinamento, a mesma temática, a mesma preocupação. Claro, cada um vai aumentar, diminuir um pouco a história, de acordo com o ponto de vista, de acordo com o olhar de cada um e também a intenção. São livros que vão contar mais a questão da humanidade de Cristo, Jesus Cristo nascendo, crescendo, sendo apresentado, as ofertas, também as curas realizadas por Cristo Jesus. Mas, no entanto, existe também o Evangelho de João, que é um evangelho um pouco diferente. A grande intenção do evangelista João é escrever e revelar Jesus Cristo enquanto Deus, para não deixar dúvida que ele é Deus, que ele tem poder, que ele tem autoridade. Mas já no seu início, ele destaca, no princípio era o Verbo.
Isso aqui vai falar da sua eternidade, da sua divindade, porque Cristo Jesus sempre existiu. Na criação, ele já estava lá. Então, nesta parte daqui, João está demonstrando a deidade, a divindade, que Cristo ele é Deus, porque sempre existiu e lá estava quando tudo foi criado por Deus e por Cristo Jesus. Mas, no entanto, também, dando continuidade, ele deixa claro que esse verbo habitou entre nós, conviveu entre nós e através do seu corpo físico, através da sua personalidade, através da sua pessoa. E todas as pessoas tiveram condições de conversar com ele, habitar com ele, dialogar com ele, ouvir seus ensinamentos, ouvir as suas palavras, puderam tocar em Jesus e aprender com Jesus, porque ele foi 100% homem. Destaco que a grande intenção do apóstolo João é demonstrar a divindade de Cristo, mas ele não perde o foco de deixar bastante claro: Cristo ele é Deus, mas é também homem, porque estava no princípio, mas habitou entre nós, esteve conosco. Nós tivemos a oportunidade de ver, tocar e conversar com ele. Eita glória! Ele diz que aqui o alimento é forte, mas vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que ele traz por título: a reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho: o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pode ser tocado pelos que com ele conviveram. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Romanos capítulo 1, versículo 3. Veja só, João, com toda a sabedoria que tinha, além do que João teve com Jesus. Como é que a pessoa vai conversar com João e dizer: João, Jesus Cristo não existiu. João, Jesus Cristo foi um fantasma. Como é que chegava uma pessoa para conversar com João e dizer um negócio desse? Que Jesus não existia, que era um fantasma, que Jesus não teve corpo, que Jesus Cristo não tinha personalidade, que Jesus Cristo não podia ser visto por ninguém, porque Jesus Cristo não teve um corpo físico. Como é que ia chegar uma pessoa para conversar com João com relação a isso? Se João viu, João tocou, João deitava no peito de Jesus Cristo, como é que vai negar o corpo físico de Cristo se João deitava e colocava a sua cabeça no seu ombro, no seu peito? Como negar para João, que teve essa experiência com Cristo acerca do corpo físico de Jesus? Não tinha como, porque João tinha experiência com Deus. João conhecia a Deus. E nos seus relatos, ele vai deixar bastante claro que altas autoridades também tiveram com Jesus, citando aqui Pôncio Pilatos. Ou seja, ele foi condenado por uma alta autoridade que mandou crucificá-lo. E essa alta autoridade todo mundo conhecia, porque estava na história, era verdade. E João está dizendo: Jesus Cristo existia, foi preso, condenado, citou aquele que ele condenou, que era conhecido de toda a história. Ou seja, Jesus Cristo está sendo pregado, ele é real, ele teve um corpo físico que foi crucificado, que morreu, que padeceu pelo meu e pelos seus pecados. Deu para você entender a grandeza desse estudo e da importância de entender e crer que Cristo Jesus foi 100% homem. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: uma crença herética. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o Doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos.
Por isso, o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade dessa heresia. Pois se Jesus não teve corpo físico, ele também não morreu. Se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Por esta razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. João falava alto, falava forte e falava grosso. Para você entender, João deixa bastante claro que todos que negam que Cristo Jesus não veio em carne, não foi 100% homem, este é falso, é mentiroso e não é de Deus, não veio de Deus, não é ensinamento bíblico, não condiz com a verdade, não faz parte do evangelho. E esse ensinamento, essa fala, tem que estar em nosso coração. A grande necessidade de acreditarmos naquilo que está escrito. Cristo veio com corpo físico. E como corpo físico, ele foi tentado, sofreu, padeceu, mas não abriu mão da comunhão com Deus. Não abriu mão da sua missão. Enquanto Jesus esteve aqui com seu corpo físico, ele foi tentado, sofreu, padeceu. Tanta coisa aconteceu com Cristo com seu corpo físico. Mas, no entanto, ele não negou, ele não abriu mão, continuou fazendo a vontade do Senhor. E através da sua morte, nós temos a nossa salvação, porque ele pagou a dívida. A dívida que estava contra nós foram cravados na cruz do Calvário. E através disso, nós temos a nossa salvação. Agora imagine, se Cristo não teve um corpo físico, se ele não morreu, a dívida não foi paga. Se ele não morreu, ele não ressuscitou. Logo, aqueles que morrem não terão direito mais à salvação. Por quê, pastor? Porque Cristo Jesus é a certeza, é a comprovação que todos aqueles que morrerem em Cristo Jesus vão ressuscitar assim como ele ressuscitou. Por isso que ele, Cristo, é a primícia dos que dormem, é a convicção, é a certeza. Ele morreu e ressuscitou e recebeu um corpo transformado, um corpo glorioso. Assim também vai acontecer com todas as pessoas que aceitaram a Cristo Jesus, mas morreram. Estes morreram na esperança que vão ressuscitar e serão arrebatados juntamente com a igreja. Com relação a esta temática, eu falo mais aqui no meu livro, no Descomplicando a Escatologia, onde eu falo do arrebatamento até novos céus e nova terra de uma forma descomplicada. Aqui eu falo bastante acerca do nosso corpo, da ressurreição. Se você quiser adquirir mais conhecimento, recomendo você comprar esse livro, Descomplicando a Escatologia, onde falamos do arrebatamento até novos céus e nova terra. Para mais informações, entre em contato conosco, que será um prazer estar lhe atendendo. Já vou aproveitar a oportunidade de te apresentar também o nosso segundo livro, o Descomplicando a EBD. Meus professores, esse livro é sensacional. Todos os professores precisam ter. Aqui tem ideias, estratégias. Aqui eu deixei 200 dicas de como ministrar uma aula inovadora. Isso mesmo, aqui tem estratégias, tem metodologias, é um livro completo. Recomendo você adquirir. Ah, pastor, eu quero comprar, o que é que eu faço? Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp e está em promoção com frete grátis para todo o Brasil. Adquire o livro, crente! Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: como essas heresias se revelam hoje. No item 1, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mórmons, a igreja da unificação, e ensino que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento e seu cumprimento histórico no Novo Testamento.
Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Em outras palavras, esses ensinamentos vão sempre de encontro àquilo que está escrito. Eles não levam em consideração a Bíblia, mas sim a sua visão, a sua crença, o seu entendimento, a sua interpretação. Tais pessoas que seguem o docentismo, que seguem o gnosticismo, que seguem esses ensinamentos, não levam em conta o que está escrito na Bíblia. Não levam em conta o que foi ensinado por Jesus. Não levam em conta o que foi ensinado pelos apóstolos. Cada um entende de uma forma e quer explicar, quer ensinar, quer confundir o juízo do povo. Agora nós precisamos entender para que nós possamos ensinar. Você, por exemplo, que é professor, tem que deixar bastante claro a doutrina da encarnação de Cristo, que Cristo veio a esta terra com corpo físico, é real, é bíblico e é imutável. Não tem como mudar isso. É uma doutrina bíblica, a encarnação de Cristo. Cristo veio a esta terra com corpo físico, semelhante ao meu, semelhante ao seu. Isso, pastor, mas como assim? Um corpo semelhante ao meu, mas eu sou pecador, eu não presto, e Cristo não. O corpo de Cristo foi semelhante ao nosso, mas ele não pecou, ele não cedeu à tentação, ele não aceitou o pecado na sua vida, mas o corpo, ele tinha mão, tinha pé, tinha boca, tinha orelhas, tinha nariz, tinha cabelo, tinha tudo aquilo que nós temos, porque o corpo dele foi físico e humano. Deu para você entender? Não existia nenhuma magia, nenhum poder diferente, não era um fantasma, não era força, não era ilusório, era real. Cristo teve um corpo real, físico, igualmente o meu e igualmente o seu. Você crê dessa forma ou você está duvidando? Deixa aqui nos comentários e questione os seus alunos. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item, que traz por título: quanto à morte e à ressurreição de Cristo, os heresiarcas gnósticos do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo, dizia que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Nas notas explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. E isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos. Presta bem atenção. Muitas pessoas chegaram a ensinar que Simão o Cirineu, aquele que carregou a cruz de Cristo, era um sósia de Jesus, parecia muito com Jesus, e acabaram se confundindo e crucificaram Simeão no lugar de Cristo, já que Cristo não tinha um corpo físico e não poderia ser crucificado. Pegaram então Simeão, o crucificaram, e o povo, os discípulos, saíram ensinando, dizendo: Cristo foi crucificado, Jesus morreu na cruz. Mas, na verdade, não foi Jesus, porque Jesus não tinha um corpo físico e, por isso, não podia ser crucificado, não podia receber os pregos em suas mãos. Então, quem morreu no lugar de Jesus, ou em nosso lugar, foi Simão, aquele que carregou a cruz de Cristo, que muitos chamam de sósia de Jesus. Te pergunto, você vai acreditar? E quando Jesus Cristo teve com Tomé, e Tomé dizia o seguinte: eu não acredito, não tem como ressuscitar. Aí Jesus aparece a ele e mostra as mãos. Olha, veja aqui minhas mãos, veja aqui os furos, veja aqui os pregos que foi furado nas minhas mãos. Veja aqui.
como negar a morte e ressurreição de Cristo. Jesus Cristo foi 100% homem, deixo aqui bastante claro. E veja, meus irmãos, que as pessoas tiveram com Jesus, viram Jesus Cristo, não somente os apóstolos, mas a humanidade. O povo conhecia o Cristo e viu Jesus Cristo sendo crucificado. Agora, dizer que era um sósia, uma pessoa que parecia, pelo amor de Deus, quando a história dessa foi contada, ninguém deu crédito, ninguém acreditava. Sabe por quê? As pessoas conheciam Jesus e conheciam Simeão. As pessoas viram Cristo Jesus morto lá na cruz do Calvário. Enquanto isso, Simeão continuou vivo. Não tem como negar a verdade da Bíblia Sagrada, principalmente para aqueles que viram a crucificação de Cristo. Por isso, muitos defenderam Jesus Cristo, muitos defenderam o corpo de Cristo, porque viram e presenciaram. E não tem como negar aquilo que você tem experiência, que você viu. Agora, bem-aventurado somos nós, que nós não vimos, mas cremos. Eita glória! Você pode não ter visto o corpo de Cristo, você pode não ter visto Jesus Cristo enquanto homem, mas você crê, e através da sua fé, através da sua crença, somos abençoados nele. Bem-aventurados somos nós, que nós não vimos, mas nós cremos. Eu creio, você crê? Deixa aqui nos comentários em nome de Jesus. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título: confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos, atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu, disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificasse. Os que o haviam amado durante a sua vida não abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito escreveu: aquele de quem levava o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Ou seja, quando falamos acerca da morte e ressurreição de Cristo, não é somente os cristãos, os historiadores, aqueles que escreveram a história, relataram a morte de Cristo Jesus. Logo, se ele morreu e foi atestado, comprovado, verificado, é porque ele existiu. Logo, Jesus também é um personagem histórico, está dentro da história e por isso ele é 100% homem. São verdades, são descobertas. Se nós não olharmos com um olhar diferente, nós não percebemos da importância que tem. Jesus Cristo existiu, foi morto, foi crucificado a mando de Pôncio Pilatos, e isso comprova a sua vida, comprova a sua existência. Já com relação à sua ressurreição, que foram vistas também por diversas pessoas, depois da sua ressurreição, Cristo apareceu aproximadamente a 500 pessoas que puderam atestar e confirmar: ele morreu, ressuscitou, porque eu tive com ele. Eu vi Jesus Cristo ressuscitado e nas suas mãos tem uns furos. Tudo isso serve de comprovação. Cristo existiu, ele é histórico, teve corpo, foi morto, ressuscitou e agora está à destra de Deus, esperando o momento certo para vir buscar a sua igreja. E eu vou com ele, e você também vai. Mas dando seguimento, vamos para a nossa conclusão. E lembrando, nós estamos lançando o nosso curso para gestores da EBD, o curso Descomplicando a Gestão da EBD. Se você quiser saber mais informações, deixa o meu WhatsApp e na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações com relação ao curso Descomplicando a Gestão da EBD. Vem estudar! Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: as expressões "o verbo se fez carne" e "Jesus Cristo veio em carne" significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico, porque o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha de ser vencida por um homem.
Jesus se encarnou, fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. É interessante perceber aqui essa informação. Vou te fazer uma pergunta. Por que Jesus Cristo venceu o pecado? Por que Jesus Cristo não pecou? Deixa aqui a sua resposta e faça também com seus alunos. Por que Jesus Cristo não pecou? Preste atenção, é uma resposta muito importante. A depender da forma que você responda, você pode estar respondendo de uma forma herética, como heresia ensina. Preste atenção, deixo aqui esta pergunta e a minha resposta vou deixar lá na dinâmica. Isso mesmo, se você quiser saber a minha resposta, vou deixar lá na dinâmica. Preste atenção, por que Jesus Cristo não pecou? Olha, porque Cristo não pecou. Deixa aqui a sua resposta e se você quiser essa minha, deixo lá na nossa dinâmica. Mas que Deus continue te abençoando. Já agradeço a você que é inscrito, você que é membro, você que está conhecendo agora. Seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho. Toda semana tem vídeo aula e também dinâmica. E lembrando, nós postamos os nossos vídeos com 2 semanas de antecedência. Tudo isso para que você possa estar estudando cada vez mais. Ou seja, nossos vídeos sempre estão estreando praticamente 15 dias antes da sua aula. Para você ver esta lição, estou gravando no dia 26 de dezembro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários. A paz do Senhor e até a próxima aula, crente! Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.